aquele caso que eu tive, hoje eu conseguiria fazer essa adoção, porque ela reconheceu que mesmo não iniciando o processo, tendo iniciado, mas comprovada a intenção de adotar, ou comprovado que havia uma relação de carinho e de afinidade e afetividade, justificava. Essa decisão é bem significativa. Inquestionável a adoção homoafetiva, hoje ela é reconhecida, nós temos que, graças a Deus, foi introduzido como uma forma de reconhecimento dessa união, essa relação de carinho, o direito de paternidade e maternidade reconhecido aos casais homoafetivos. Que bom que a gente pode trabalhar isso. Mas eu queria fazer um alerta. É preciso que se faça um estudo sério de como ajudar essas crianças, que a gente está sabendo que tem tido muito bullying na escola, nas escolas, em razão dos pais serem gays. E como passar para esses filhos, ou essas crianças que são frutos de uma adoção, relação afetiva, como lidar com isso. Que bom que uma criança possa ser criada por um casal homoafetivo. Mas é preciso também enxergar esse outro lado e preparar para enfrentar essa questão. Que bom que as coisas estão mudando, que tem a maior aceitação da sociedade quanto a isso, mas a gente já tem tido muita notícia de bullying nas escolas, de filhos de casais homoafetivos, de adoções de homoafetivos. Então, talvez as equipes técnicas, as universidades, principalmente da área de psicologia, estarem trabalhando isso, e o atendimento psicológico dos SPAs e tudo, no sentido de fazer essa apreciação que eu acho que dá maior importância. E, sem dúvida, o famoso acórdão do ministro Luiz Felipe Salomão, que foi a primeira vez que o STJ, na 4ª turma, reconheceu a possibilidade de uma adoção homoafetiva. Eu tenho feito uma defesa, e não é pacífico, da possibilidade da adoção consentida. Ou seja, a mãe que entrega o filho para outras pessoas indicadas, conhecidas. Não há um impedimento na lei para esse tipo de adoção. Não se pode misturar o que é adoção consentida com as 3 hipóteses de dispensa de habilitação. A adoção consentida, e aí, em outro momento, a lei fala, no artigo 166, que deve haver uma manifestação daquele que está fazendo a adoção, conforme a manifestação dos pais que querem entregar, ele tem que comparecer em audiência e dizer por que quer entregar, manifestar. O artigo 166 é claro. Na hipótese de concordância dos pais, eles serão ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante do Ministério Público. O consentimento será precedido de orientação e esclarecimento, que não cabe arrependimento. Eu acho que quando o juiz diz, olha, a senhora sabe que não vai poder voltar atrás. Essa apreciação, a doutora Inês Joaquina, lá de Teresópolis, fazia uma produção antecipada de prova muito interessante. Quando a mãe procurava o juizado, uma vez eu assisti, e dizia, eu vou entregar quando nascer. Ela, então, tomava depoimento em juízo como uma produção antecipada de prova. Eu vi casos dela fazer 2 ou 3 audiências de produção antecipada de prova, no sentido dessa manifestação. Ou seja,
Quando a criança nascia, ela novamente chamava e aquela pessoa, seja encaminhada pelo juízo ou a quem ela se manifestava, já tinha ali consolidado no sistema de justiça algum amadurecimento dessa proposta. Eu sei que isso representa ter muito mais trabalho, mas o entregar a criança que depois, vai entregar, então espera nascer e registra, depois volta. Oxalá a gente pudesse ter condições, e aí precisaria ter mais juízes, ter mais equipe técnica, e para que esse espaço de manifestação, no sentido, quero entregar, e poder no sistema de justiça já ter uma produção antecipada de prova, ia facilitar muito mais a colocação em família substituta. Aqui eu chamo a atenção, o consentimento do artigo 166, prestado por escrito não terá validade se não for ratificado em audiência. Não adianta a mãe que vai entregar deixar um documento escrito. Ela vai ter que comparecer perante um juiz para justificar e para repetir e confirmar isso. E esse consentimento é retratável a qualquer tempo. A lei fala, o consentimento somente terá valor se for após o nascimento. Isso não impede uma produção antecipada de prova falando da intenção de entregar. Os tribunais têm admitido a adoção consentida, mesmo quebrando, furando a própria cadastro de adoção. O mais importante é que se valorize a relação, e eu estou mostrando porque essa tem sido a orientação dos tribunais superiores. Essa decisão de 2009, e após a entrada em vigor da lei de 2010, essa decisão do STJ. A turma decidiu, para fins de adoção, a exigência de cadastro, mas admite exceção quando for do melhor interesse da criança. No caso, há verossímil vínculo afetivo incontornável pelo convívio diário da criança com o casal adotante que assumiu a guarda provisória desde os primeiros meses de vida. Então, nós temos que repensar o radicalismo como é tratada a adoção consentida, contra a adoção consentida. Eu acho que os tribunais superiores têm enxergado nisso o melhor interesse da criança como um paradigma importante. Essa é uma decisão que eu fiz questão de transcrever aqui, porque ela é paradigma para o Brasil inteiro. Eu tenho encontrado pessoas de toda parte que citam essa decisão. É do desembargador Najib, daqui do tribunal. Nada, absolutamente nada, impede que a mãe escolha quem sejam os seus pais e seu filho. Os pais de seu filho. Às vezes é a patroa, às vezes uma vizinha, em outros casos, um casal de amigos que tem uma maneira de ver a vida, uma retidão de caráter que a mãe acha que seriam os pais ideais para o seu filho. É o que se chama adoção intuito personae, que não está prevista na lei, mas também não é vedada. A omissão do legislador em sede de adoção não significa que não existe tal possibilidade. Ao contrário, basta lembrar que a lei assegura aos pais o direito de nomear um tutor a seu filho. E se há possibilidade de eleger quem vai ficar com o filho depois da morte, não se justifica negar o direito de escolha a quem quer dar em adoção. Essa é uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tem servido de paradigma para o Brasil inteiro. Porque se a tutela é família substituta e autoriza a indicação quem vai ser o tutor pelos pais, por que não eu ter o direito de, para aqueles que já estão habilitados para adoção, que já demonstraram que são capazes de ser pais,
de terem o direito desse entendimento entre os pais, a família biológica e a família adotiva. Obviamente que atrás disso pode haver dinheiro, pode haver negociações paralelas que foge ao que deve ser correto. Agora, eu diria a vocês, a verdadeira adoção consentida, aquela em que os pais biológicos procuram uma melhor condição para os filhos, eles não pedem nada, não. E se alguém, por acaso, pedir por algum cliente meu, eu digo, para por aí. Você não está comprando filho. Você está assumindo a proteção de uma criança. Adoção internacional é outra forma de adoção, que significa a possibilidade de adotar no Brasil o estrangeiro ou brasileiro residente fora. Nós assumimos o critério distributivo, ou seja, nós temos que atender à lei do adotante e à lei do adotado para que se consolide. Ela já era permitida não só no Código de Menores, mas apenas para as crianças abandonadas. O Estatuto da Criança hoje regulamentou muito, a Lei de 2010 regulamentou bastante, a Convenção de Proteção e Cooperação Internacional de Matéria de Adoção unificou esse tratamento internacional da adoção, que dá uma segurança. O credenciamento hoje é obrigatório das instituições estrangeiras que fazem adoção no Brasil. Hoje tem preferência o brasileiro residente no exterior sobre o estrangeiro, mas ele tem que ser tratado como adotante internacional. E eu trouxe aqui um levantamento feito pela Ludmila lá na Seja do Rio, do que tem sido feito com a adoção internacional aqui. Olha que a adoção internacional é a exceção das exceções. Família biológica, família adotiva nacional e família substituta estrangeira. Olha esse gráfico, eu tentei fazer um resumo. Apesar disso, e é conhecido internacionalmente que o Brasil é um país de adoção internacional. E as Sejas no Brasil têm feito um trabalho muito bem feito. E aqui vocês têm, por exemplo, olha, o ano de 2013, realmente as adoções são de crianças maiores. A prioridade é para ficar dentro do país. Mas, apesar de tudo isso, ainda tem feito pela Seja aqui um trabalho muito bom. Leis novas que entraram em vigor no sentido de priorizar a tramitação da adoção. Projeto de lei que manda prioridade de tramitação relativa à guarda, quando é órfão, abandonado e abrigado. Recentemente, o artigo 39, além de adoção é medida excepcional e irrevogável, deve ser esgotados os recursos de manutenção e tentativas de reinserção. A reinserção é que é a novidade nesse processo. Ou seja, vamos fazer tudo para que, e eu acho que essas audiências concentradas têm permitido isso, do retorno das crianças às famílias biológicas, mas não vão perder tempo. Essas crianças merecem uma condição de vida melhor. Nós temos aí um sistema de deficiências ainda do sistema de acolhimento, a dificuldade dos relatórios, a fiscalização ainda insatisfatória das instituições de abrigo, crianças que, desculpe estar usando a palavra abrigo, porque ainda é muito cultural, ainda que são encaminhados, hoje ela deu, a cultura do abrigamento ainda é uma cultura, cultural, e a fragilidade das políticas públicas em relação à adoção e à colocação familiar. Nós temos desafios pela frente. Os tribunais têm que fazer concurso público para contratar mais equipe técnica. É impossível trabalhar sem um aumento de equipes. Treinamento de psicólogos, assistentes sociais
E tem que pôr um antropólogo também, trabalhar essas questões dos indígenas, dos quilombos, para ver o que pode fazer. Os pedagogos que entram nisso no sentido de ajudar, por isso que o convênio com as faculdades são importantes. Os grupos de apoio à adoção hoje têm a maior relevância, porque a própria lei prevê que, antes de começar a habilitação, tem que frequentar os grupos de apoio de adoção. E temos que abandonar a ideia e a cultura de que a adoção é uma filiação de segunda classe. A mãe que adota, ela chama meu filho. O terceiro diz assim, é o filho adotivo do fulano. Nós temos que assumir definitivamente, de que é uma igualdade de direito, não há discriminação. A Lei 2010 determinou um prazo para acelerar o processo. 2 anos para que seja feito o processo de desinstitucionalização, mas, ao mesmo tempo, a gente enfrenta aí os problemas das equipes, dos processos, da falta das dificuldades dos juizados. Mas a insistência tem sido grande. Olhem o provimento do artigo 36, provimento 36 agora de 29 de abril. Tem 3 aspectos aí, mas eu queria chamar a atenção desse primeiro. Deu 90 dias para implantação de todas as varas existentes com competência exclusiva em matéria de infância e juventude. Há quanto tempo eu vejo a doutora Ivone lutando para a questão da vara exclusiva do idoso? A dificuldade, porque nós colocamos o idoso junto com a infância como provisório e ficou. E já são 10 anos. E agora, nesse exato momento em que lá no IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, eu assumi a Comissão do Idoso. E o IBDFAM fez um ofício ao CNJ para que informasse como é que estava sendo feita a implantação das varas especializadas no idoso pelo Brasil. Eles não fizeram isso, mas saiu o provimento, dando prioridade para a infância. Mas isso significa o quê? Está na hora de desvincular a infância e juventude do idoso. Ter transparência, ter equipe técnica própria. Em razão disso, doutora Ivone, nós encaminhamos, e eu estou fornecendo aí para a senhora, o IBDFAM encaminhou um ofício à presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Leila, aqui, presidente do Tribunal, solicitando que fosse implantado na vara, a título de uma experiência piloto, um cartório adjunto, a primeira vara do idoso do Estado do Rio. Eu procurei me informar se já tinha no Brasil, a maioria fez, ou não tem, ou ficou em família, ou então ficou na infância. E eu quero contar para os senhores e para a doutora Ivone que eu recebi essa semana uma ligação da presidência do tribunal, que vai ser implantada na vara como cartório adjunto, mas a primeira vara do idoso do Estado do Rio de Janeiro, que coincide com esse momento do provimento, mas coincide de um trabalho que vem sendo feito nesses 10 anos pela doutora Ivone, e nós estamos julgando debaixo do tapete a questão do idoso de uma forma flagrante. Quando eu comecei a trabalhar a questão da infância, em 1990, 51% das pessoas no Brasil tinham menos de 18 anos. É previsto para 2025 que 50% da população brasileira terá mais de 60 anos. E nós continuamos sem a vara especializada do idoso. Então, doutora Ivone, parabéns pelo seu trabalho. Que bom que nós pudemos dar essa pena que a senhora não pode estar
Pena não, porque a senhora está no tribunal, que seja muito, mas olhar para trás e ver que valeu a pena fazer esse empenho e esse trabalho, e eu acho que assistindo esse empenho foi a motivação maior de a gente, oficiado pelo IBDFAN, o CNJ, que por acaso apareceu com esse provimento, exatamente nesse momento em que a gente fez, seguido desse ofício que nós fizemos. Eu acho que a sociedade civil tem um papel importantíssimo, e nós, como IBDFAN, temos essa responsabilidade de também fazer essa mobilização. Cada um tem sua paixão lúcida. E a gente tem que se mexer. E eu acho que essa foi uma iniciativa. Eu queria fazer um convite. Nós temos lá na OAB a Comissão de Família. E agora, dia 3 de junho, a Comissão de Família está aqui, a Natália, que o Luiz Cláudio teve que sair, era um convite que ele ia fazer, que ele é do IBDFAN, nós somos da comissão, que nós vamos justificar o papel do advogado nas varas de família e na vara da infância. Não se sabe advogar na vara da infância. Quanto advogado perde prazo, porque os prazos na vara da infância são de 10 dias e não são de 15. Quantos procedimentos de urgência o advogado pode promover, que criança não pode esperar, seja nas varas de família, seja na vara da infância. Então, embora possam não ser advogados, mas sejam técnicos, venham, compareçam com esse debate que nós vamos fazer. Quem sabe vocês que são técnicos possam dar sugestões. Lembrando que a OAB é sociedade civil. E graças a Deus, como sociedade civil, nós podemos ter voz ativa para tentar mudar as coisas. De modo que fica aqui, terminando a minha fala, o convite, agradecer a oportunidade e, mais uma vez, parabenizar a doutora Ivone, que conseguiu aquilo que era o grande sonho, a implantação da primeira vara especializada do idoso no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Doutora Tânia, eu quero agradecer a sua transmissão de conhecimentos, a maravilhosa aula que a senhora nos deu, as informações que a senhora nos trouxe. Seria muito bom que todos que estão aqui tivessem filmado tudinho que estava ali. Ela, minudentemente, nos trouxe vários detalhes que ficam embaixo do pano. Do tapete, né? Pois é. Por outro lado, eu queria dizer aos senhores que, no dia seguinte que eu botei meu pé na vara da infância e juventude, chegou o idoso. O que me deixou extremamente aborrecida. Primeiro que eu já era idosa nessa época. Há 10 anos atrás, eu cheguei com 60 anos na vara da infância e juventude. Tá? Na parte civil. E achei um desserviço. Não havia equipe técnica preparada para isso. Aqui tem algumas técnicas, sabem do que eu estou falando. Eu me movimentei o tempo todo para que isso fosse modificado, porque nós esquecemos que a prioridade não é só da infância e juventude, é também do idoso. Em que pese a prioridade do idoso ser tratado em lei federal, enquanto que a prioridade da criança e do adolescente é pela Constituição e pelos tratados e convenções que o Brasil assinou e nem sempre cumpre. Bom, e veja bem, isto há 10 anos que eu bato nessa tecla. Não adiantou nada, né? Não é verdade? Ficou tudo como era antes no quartel de Abrantes. Mas, graças a Deus, a doutora Tânia, através do IBDFAN, conseguiu esta modificação, ou essa perspectiva. Eu queria dizer que, quanto ao cartório adjunto, também saiu de lá, porque a doutora Tânia sempre me emprestava o óculos, e quando ela empresta o óculos, eu saía falando algumas coisas, todas as vezes que ela podia chegar lá na vara.
E o cartório adjunto, eu roubei a ideia do doutor Sandro, que é o juiz auxiliar que tem lá. Então, quando a doutora chegou lá falando, doutora Ivone, disse, olha, pelo amor de Deus, doutor Sandro tem uma ideia maravilhosa, que é o cartório adjunto. Por favor, apresente isso. Porque muitas vezes eu acho que o juiz, ele já não tem... até então, o juiz já não tem o direito de fala para muitas coisas, sob pena de se colocar suspeito para julgar as causas, né? Isso aí está na Loman, está em vários locais. Por isso, eu disse para os senhores, vocês são sociedade, vocês podem se utilizar do voto que vocês votam. Aquele ato de votar, vocês podem se utilizar dele para modificar a nossa sociedade. Está todo mundo parado, com tudo embaixo do tapete, sem que ninguém queira passar por lá um aspirador de pó. Pois bem, agora que eu estou saindo, o idoso vai sair. Eu cheguei e levei o idoso. Entendeu? Agora que eu acabei de sair, o idoso vai sair, graças a Deus, porque os direitos dos idosos não estão sendo bem tratados. Em que pese ter estado eu lá durante 10 anos. Só que isto foi pontuado o tempo todo. Eu apontei para o mau atendimento, para o péssimo interesse e o péssimo olhar, porque a Vara da Infância tinha um acervo enorme, uma demanda pior ainda, e o idoso fica sempre postergado, porque o interesse dele, ou melhor, a primazia dele, não é tão forte quanto a da criança. O que eu acho estranho, não porque sou idosa, mas veja bem, a criança ainda tem tempo, o idoso não tem mais tempo. E, se eu não me engano, é desejo de todos nós que estamos aqui na minha frente, todos que estão aí na minha frente, chegar pelo menos à minha idade. Significa dizer, todos vão ser idosos um dia, são os meus votos. Entenderam bem o que eu estou falando? Então, eu agradeço a senhora essa notícia. Eu estava aqui pensando, gente, eu cheguei e trouxe. Estou saindo, está indo embora. E eu acho que realmente não cabe não ter uma vara específica para idoso. Não é pertinente que essa competência fique acoplada nem à família, nem à vara civil, ela tem que ser uma competência própria. A cada dia que passa, o problema do idoso fica mais visível e a cada dia que passa, nós temos um maior tempo, maior perspectiva de vida, então o idoso tem que ser olhado, sim, com a prioridade necessária. Então, eu lhe agradeço muito, primeiro, todo o ensinamento que a senhora trouxe até aqui. E agradeço aos senhores que têm me acompanhado ao longo desses anos. Muito obrigada pela atenção que sempre deram a esse fórum. Não vai dar tempo, não sei se alguém está querendo fazer, mas não vai dar tempo de passar para as perguntas. Dessa vez a culpa foi inteiramente minha. Eu peço desculpas, tá bom?